Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo de história, mais um vídeo de Idade Antiga. Hoje, finalizando o conteúdo de Idade Antiga, a gente vai tratar sobre Roma Antiga. Já vimos Mesopotâmia, já vimos Egito Antigo, já vimos Grécia Antiga. E hoje a gente vai finalizar falando sobre a Roma Antiga. Acho legal vocês saberem que a Roma Antiga ela passou por 3 períodos: a Monarquia Romana, a República Romana e o Império Romano, ok? Eu vou explicar cada um deles para vocês, trazendo alguns detalhes e sempre trazendo o que é mais importante para as provas, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos entender onde ficava a Roma Antiga em seu começo, né? Ela estava situada ali às margens do rio Tibre, e ela foi ali a união de 7 pequenas aldeias que, conquistadas pelos etruscos, formaram ali a primeira cidade, a primeira civilização da Roma Antiga. E assim foi se iniciando ali aos poucos a monarquia romana. Como funcionava a monarquia romana? A monarquia romana ela era dividida entre patrícios e plebeus. Quem eram os patrícios e os plebeus? Os patrícios eram nobres, proprietários de terras. Os plebeus eram comerciantes, artesãos, camponeses, pequenos proprietários de terra. Também tínhamos os clientes. Quem eram os clientes? Os clientes eles eram plebeus que prestavam serviços para patrícios ou para plebeus com um pouco mais de posse. E também tínhamos os escravos, né, os escravizados, que eles eram obtidos através de guerras e prisioneiros, ok? Beleza. Como funcionava, né, a política, a monarquia deles? O rei ele concentrava o poder político, judicial e religioso. Também existia, né, a Assembleia Curiata. Quem era a Assembleia Curiata? A Assembleia Curiata eram 30 chefes de famílias responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e declarar guerras. E uma coisa interessante para a gente saber sobre a Assembleia Curiata é que ela era formada somente por patrícios, tá? Só os patrícios participavam dessa política. Então eram 30 chefes de família que eram responsáveis por criação de leis, os recursos jurídicos e declarar as guerras, ok? Tínhamos também o Senado. O Senado, ele eram patrícios que assessoriavam o rei e eles tinham o poder de vetar as leis, ok? E uma coisa que é interessante saber é que muitas monarquias que a gente estuda, elas são hereditárias, ou seja, quando o rei morre é passada a coroa para o filho dele. Mas na monarquia romana não era assim que funcionava. Quando o rei morria, era realizada uma votação, né, pelos patrícios, dependia do apoio dos patrícios e de alguns plebeus para decidir um novo rei. Então não era hereditária a monarquia deles. E existiram duas dinastias, né, nessa monarquia, que eram os reis etruscos e os reis latinos, ok? Então é legal a gente saber isso. Beleza. Como acabou a monarquia romana, né? O que aconteceu? Um dos reis, o rei Tarquínia, ele descontentou os patrícios. Os patrícios descontentados, eles se revoltaram, derrubaram esse rei e marcou o fim da monarquia. Após a monarquia, a gente entra na Roma República, né, na República Romana. Como funcionava a República Romana? A República Romana ela funcionava de maneira em que o governo ele era ocupado por dois dirigentes. Então, não é mais um rei agora. Agora eram duas pessoas que estavam no poder. Esses dois dirigentes eles eram chamados de cônsules. E os cônsules eles tinham um mandato de apenas um ano. Então, eram duas pessoas selecionadas, né, em que elas tinham um mandato de apenas um ano, ok? E eles se controlavam mutuamente. A gente também tinha a existência do Senado. O Senado ele trabalhava com a política externa e a supervisão de magistraturas. E eles eram patrícios. O cônsul ele exercia o comando militar. E em situações de guerra ou ditadura, ele era substituído, ok? Eles faziam um cargo de substituição lá. Então, o comando militar ele estava na mão do cônsul, ok? O pretor, a função do pretor era de administrar a justiça. O edil ele tinha a função de fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censar, que tinha como função contar a população e vigiar a conduta moral do povo. E o questor. O questor ele tinha como função a cobrar impostos e custodiava o patrimônio ali da República. Então, foi se estendendo assim a República Romana, a política dele já funcionava de um modo diferente da monarquia, e é interessante a gente falar que durante essa época se aumentou muito a escravidão, então nessa época havia mais escravos do que homens livres. Então, nessa época, né, começou a aumentar tanto a escravidão que tinha mais escravos do que homens livres na Roma.
Então, outra coisa que é interessante a gente falar é que nessa época também começou uma briga muito grande, uma rixa muito grande entre os patrícios e os plebeus. Por quê? Porque os patrícios, eles queriam que os direitos fossem só para eles, só eles estivessem acima, só eles tivessem os direitos que eles tinham de participar da política, e os plebeus não queriam isso, os plebeus queriam ganhar o direito, poder participar mais da política, queriam mais direitos. Então começaram essa rincha e se começou ali também uma série de revolta dos plebeus contra os patrícios para poder ganhar esses direitos, poder ganhar mais essa participação no governo, participação política, ok? Então foram no total 5 revoltas que os plebeus organizaram contra os patrícios e durante essas 5 revoltas eles conseguiram alguns direitos. Eles conseguiram a criação do Tribunal da Plebe, conseguiram a lei das 12 tábuas que foram pregadas para que todos pudessem consultar, as leis lícinas que um dos cônsules, né, que a gente tinha 2 cônsules durante a República, com um mandado de 1 ano. Antes eram 2 patrícios. Depois dessas revoltas, um deveria ser cônsul e outro deveria ser plebeu. Então conseguiram mais participação política também. E também colocaram a lei da canuleia. O que era a lei da canuleia? A lei da canuleia permitia que patrícios e plebeus pudessem se relacionar, pudessem casar. Isso é muito importante para eles também. Uma coisa muito importante a datar ali da República Romana é que eles começaram com uma grande expansão territorial, então começaram a ganhar muito território. Ganhavam território. Eles ocuparam grande parte ali da Península Ibérica, eles invadiram a Grécia, tá? E uma coisa interessante, quando eles invadem a Grécia, eles importam muito da cultura, muito da religião da Grécia e trazem para eles, trazem também a filosofia. Passaram também pelas guerras púnicas, em que eles conquistaram Cartago, e em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo pertencia a Roma. Então foi um período de muita expansão territorial, porque toda a bacia do Mediterrâneo pertencia a eles. Durante essa República Romana, eles fizeram uma grande expansão territorial e ganharam muito território. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo eles entraram numa crise, a crise da República. E como foi essa crise da República? Estava mais difícil governar com a expansão territorial. Devido à expansão territorial que eles fizeram, começou a ficar muito difícil de governar. Começou a ficar complicado para eles. Então, o que eles tomaram como decisão? Eles buscaram novas formas de centralizar o poder, porque não estava mais dando tão certo ali os cônsules. Buscaram, começaram a ser muito auxiliados, vigiados pelo Senado. E daí eles tiveram a ideia, né, de acabar com essa ideia dos cônsules. E o Senado começou a indicar 3 líderes políticos ao consulado. Isso vai ficar conhecido como os triunviratos. E como funcionava? O primeiro triunvirato, a gente vai ter Pompeu, Craso e Júlio César. Depois da morte, né, de Júlio César, a gente entra no segundo triunvirato. Como foi o segundo triunvirato? O segundo triunvirato ele foi marcado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Só que o que aconteceu? Começou nesse segundo triunvirato uma disputa de poder muito grande, em que esses membros, né, começaram ali a criar guerras, começaram essa disputa muito grande, e aconteceu uma guerra civil entre Otávio e Marco Antônio. Isso, novamente, causou muita crise para Roma, né? Foi mais problemas para Roma, além do problema que eles já estavam com a expansão territorial de não estar conseguindo governar direito, ainda mais essa guerra civil lá dentro começou a causar uma crise, e eles acabam com a República Romana e começam o Império Romano. O Império Romano vai ser muito importante também para a história de Roma, porque ele durou 5 séculos, tá? Foram mais de 500 anos de Império Romano, e ele foi tão grande a expansão territorial nessa época que, vamos dizer, durante a República eles causaram uma expansão que já pegou toda a bacia do Mediterrâneo. Agora, no Império Romano, eles causaram uma expansão tão grande que eles já pegavam partes de 3 continentes. Ou seja, a República Romana já estava na Europa, já estava na África e já estava na Ásia. Ou seja, eram 3 continentes que eles já faziam parte. Ou seja, foi uma expansão muito grande. Eles tinham muito território, o Império Romano. Ok? E nesse império já viviam 6 milhões de pessoas, o que para a época era muito. Uma coisa que fez com que eles conseguissem essa grande expansão territorial foi eles terem um exército muito disciplinado, eles organizavam um sistema de comunicação através dos estados, ou seja, eles já tinham uma organização melhor, eles tinham um sistema jurídico melhor que podia ser reproduzido em todos os cantos do império, ou seja, começou, apesar deles terem um grande território, ali no começo eles ainda tinham uma grande organização, conseguiam controlar tudo ainda, sabe? E as regiões, uma coisa que é interessante é que todas as regiões ocupadas que ele tinham que ter os mesmos edifícios que a capital tinha, ok? Só que, por mais que tivessem essa organização melhor, o império também entrou em decadência depois de um tempo.
como é que ocorreu essa decadência, né? Cada vez mais, devido à expansão territorial que não parava, era mais difícil de controlar os impostos. Porque eles tinham tanto território, tanta população, que eles não estavam conseguindo, apesar de eles serem organizados, não estavam mais conseguindo controlar a quantidade de impostos, não estavam conseguindo mais recolher imposto direito, porque era muita gente, muito território. Então estava começando a ficar muito difícil controlar os impostos. Isso começou a causar uma crise, uma dívida para Roma, e isso acabou que foi causando crise. E quem aproveitou essa crise foram os povos germanos. O que os povos germanos fizeram? Viram que a Roma estava em crise e começaram a pressionar as fronteiras, e começaram a conquistar um pouquinho de pouquinho os territórios da Roma. Isso, a Roma já estava em crise, começou a piorar, entrou em uma crise econômica, e essa crise econômica fez com que Roma fosse dividida. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O que aconteceu? O Império Romano do Ocidente, ele se desintegrou, né? E quando o Império Romano do Ocidente ele se desintegra, isso data, né, o fim da Idade Antiga. Então a Idade Antiga ela acaba com a queda do Império Romano do Ocidente. E é isso, eu tentei resumir bem para vocês novamente aqui a matéria de Roma Antiga. A gente fecha a Idade Antiga, né, agora na parte de História, e a partir da próxima aula a gente começa a Idade Média. Então a Idade Antiga foi isso. A gente começa lá em Mesopotâmia, né, com os primeiros povos. Depois a gente passa para Egito Antigo, vê alguns avanços que eles tiveram, Grécia Antiga, avanços já que eles tiveram na política, Roma Antiga, as expansões, a política deles também. Fechamos, né? Acabamos da Idade Antiga e na próxima aula a gente começa com a Idade Média. É isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e valeu!